Filipenses 3, verso 1, diz assim, a palavra do Senhor: quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas, o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e a considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez? Pai Santo, nós te agradecemos porque o Senhor nos dá mais uma vez o privilégio de estarmos diante da Tua Palavra, ó Deus, que já foi lida, já foi orada, cantada, e agora será exposta, ó Deus. Então, ó Pai, eu peço a Ti, que ilumine as nossas mentes, para que, ó Pai, nós consigamos, ó Deus, ouvir a Tua Palavra, entendê-la, Senhor Deus, e assim como Paulo, ó Pai, que nós consigamos, ó Pai, conhecer mais a Cristo de forma profunda, para que a gente encontre nele o maior tesouro que nós podemos achar. Ó Deus, aquece os nossos corações para receber de bom grado a Tua Palavra, ó Deus, porque sabemos que ela nos confronta, mas também nos consola, nos encoraja. Então peço a Ti, ó Deus, que direcione a cada coração, a cada necessidade, porque eu não conheço a necessidade que está no íntimo de cada um dos irmãos, mas Tu o conheces, Tu o sabes, cada uma delas. Então vai de encontro à necessidade do Teu povo, é o que eu oro no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos pensar hoje sobre a sublimidade do conhecimento de Cristo, sobre o que significa esse conhecimento de Cristo e por que isso é algo tão sublime, por que isso é algo tão grande, por que isso é algo tão importante. E eu quero começar refletindo com vocês, pensando, fazendo vocês pensarem, o que é mais importante, o que você tem de mais importante e mais valioso na sua vida? Pensa aí alguns segundinhos. Se você pudesse listar, olha, esse item, ou esta pessoa, ou algum outro fator, isso aqui é o que eu tenho de mais valioso. Esta é a minha riqueza. Esse é o meu tesouro. Isso é o que eu tenho de mais precioso. Se todas as outras coisas faltarem e eu tiver isso, eu sou uma pessoa feliz. Eu sou uma pessoa rica. Eu sou uma pessoa
bem-sucedida. O que é mais valioso para você? Eu não sei o que você respondeu. Não sei se você respondeu os seus bens, não sei se você respondeu seus filhos, seus netos, seu esposo, sua esposa, seus pais. É fato que todas essas coisas são boas. Tudo isso é bom. Talvez o que você pensou de mais precioso que você tem, talvez fosse a sua própria vida, suas qualificações, suas características, suas habilidades, suas credenciais. E todas essas coisas, em algum estágio, elas também são coisas boas. Mas Paulo, nesse texto, nos faz pensar sobre, nos faz olhar para a nossa vida, olhar para tudo ao nosso entorno, olhar para esse mundo de uma maneira geral e começar a fazer uma escala de prioridades. Do que é mais importante? O que é mais valioso? O que eu preciso ter para que seja, de certa forma, a minha completude? Para que eu olhe para esse item e digo, não, com isto eu sou plenamente feliz, com isso eu sou plenamente rico, com isso eu sou plenamente abençoado, com isso nada me falta. Paulo nos faz olhar o que é mais precioso, o que é mais importante, ou para usar a linguagem de Paulo, o que é mais rentável, o que é mais lucrativo, o que para ele é lucro. E Paulo nos chama a atenção, e esse texto vai responder essa pergunta para nós. Qual o bem mais precioso que você pode ter? Mas esse texto também ele é importante, porque ele é atual, e ele também é urgente, esse texto. Por quê? Porque esse texto também fala acerca da verdade de Deus que está sendo atacada, a verdade de Deus que está sendo, de certa forma, deturpada, corrompida, diluída. Hoje em dia é até ofensivo a gente dizer verdade, que existe uma verdade, e a gente sabe que existe uma verdade, mas essa verdade está sendo, de certa forma, atacada. E esses ataques, eles não vêm apenas dos críticos da fé cristã. Ele não vem apenas daqueles que se denominam ateus, daqueles que se denominam anticristãos, mas esses ataques também vêm daqueles que se infiltram na igreja com falsa piedade e com perigosas heresias, com ensinos que vêm para minar a sua fé, minar a sua esperança, minar a sua, digamos assim, a sua crença num Deus soberano, todo-poderoso, que está guiando, conduzindo a sua vida e também a história. Nós estamos vendo, com profunda dor, a igreja evangélica brasileira deixando o antigo, verdadeiro, não que antigo a gente geralmente associa de uma forma ruim, mas o verdadeiro evangelho, o evangelho da cruz, para abraçar um evangelho híbrido, um evangelho que ele tem um pouquinho de evangelho, uma misturada de muitas outras coisas, um evangelho sincrético, um evangelho místico, um evangelho centrado no homem, e não na consumada obra bendita de Cristo na cruz. Nós precisamos também ter cuidado com isso, estar atentos a isso. E esse texto, a ideia central desse texto, é a seguinte, deixa ela bem resumida para vocês gravarem e refletirem nela durante toda a semana. A ideia central desse texto é: o conhecimento de Cristo é tão sublime que enche o cristão de alegria e faz com que todas as coisas fora de Cristo sejam consideradas lixo. Repetindo, o conhecimento de Cristo é tão sublime que ele enche o cristão de alegria e faz com que todas as coisas fora de Cristo sejam consideradas lixo.
E esse texto, ele é um texto interessante, porque ele já começa com uma seguinte afirmação no verso. Ele começa dizendo: quanto mais, irmãos, alegre-se no Senhor. Paulo começa com uma ordem, e a ordem é: alegre-se no Senhor. E essa ordem aqui de Paulo, de se alegrar no Senhor, ela vai servir como uma ponte, que liga o que Paulo acabou de falar, com o que ele está prestes a ensinar. Então, essa ordem de se alegrar no Senhor, liga todo o conceito de Paulo com relação ao avanço do Evangelho, com relação à unidade, com relação a viver de modo digno, e como isso contribui para a nossa vida cristã, e ele vai linkar com o que ele vai falar em seguida, que é o conhecimento de Cristo. Alguns estudiosos eles vão até definir e defender a ideia de que esse texto, ou essa conclusão de Paulo, esse conhecimento de Paulo de Cristo, é o que vai ser o norteador dessa carta de alguma forma. Porque é esse conhecimento de Cristo que faz com que Paulo olhe para a sua vida como ele está olhando. Mesmo estando preso, mesmo passando por diversas circunstâncias adversas, Paulo cita várias vezes essa expressão da alegria, ou esse mandamento de se alegrar, de estar alegre no Senhor. E Paulo fala dessa alegria, e ele já citou essa alegria várias vezes na carta, mas aqui ele acrescenta algo que ele não tinha falado ainda. Ele coloca: alegrem-se no Senhor. Agora ele dá a fonte dessa alegria, onde deve estar fincada esta fonte, que é no Senhor. E a alegria do cristão, de fato, é uma alegria que está fincada em Cristo. E Paulo está dizendo: olha, vocês devem buscar a alegria, isso não é errado, não é errado que nós queiramos esta alegria, e essa alegria não é, como eu já falei para vocês, não é como um bobo alegre que fica sorrindo diante de todas as circunstâncias da vida. É uma alegria que ela, independente das circunstâncias, ela não muda, né, o seu, digamos assim, o seu estado de que está feliz em Cristo, alegre em Cristo. Porque você sabe, né, o que independente do que te aconteça, né, a sua vida glorificará a Cristo. Cristo é a fonte dessa alegria. Tanto que o próprio Cristo, ele diz lá em João 15:11, eu vos escrevi essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena, seja completa. O que Jesus está dizendo: olha, eu deixei a palavra para que vocês sejam plenamente felizes. Isso não há alegria distante de Cristo, desassociada de Cristo. As pessoas podem dizer: não, mas eu sou feliz. E talvez essas pessoas tenham de fato um estágio ou momentos de felicidade, mas momentos que são passageiros, momentos que são no mesmo ápice que traz aquele êxtase, também vem depois destruindo. Por isso que as pessoas, muitas vezes, elas buscam alegria em outras coisas e se viciam nessas coisas. Por isso que muitas vezes as pessoas buscam alegria nas drogas e se viciam, porque aquilo é passageiro. Ela quer que aquilo perdure, e aí ela vai usando mais e mais e mais e mais até se afundar. E às vezes fazem isso em diversas outras coisas. Às vezes busca alegria, seja numa realização pessoal, profissional, seja no álcool, seja em relacionamento, seja em qualquer coisa. Mas Paulo está nos dizendo que só existe uma maneira de sermos plenamente felizes. É uma alegria que dura pela eternidade. E essa alegria, ela está em Cristo. Cristo é a nossa alegria. A alegria cristã, ela não está centrada em coisas. A alegria cristã está centrada em uma pessoa, que é Cristo. Ou seja, Ele é a nossa alegria. A nossa alegria, ela é cristocêntrica. Bruce Barton, ele diz uma coisa bem interessante, ele diz uma frase bem interessante. Ele diz que essa verdadeira alegria nos capacita a vencer as ondas revoltas das circunstâncias adversas, porque essa alegria vem de um consistente relacionamento com
o Senhor Jesus. Ou seja, é uma alegria que nos faz, de fato, vencer todos esses obstáculos. Então, o texto segue com Paulo nos afirmando o seguinte: escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês. Paulo não está trazendo um ensino novo. Paulo, ele está aqui reafirmando as mesmas verdades. E acreditamos que o que Paulo está dizendo com escrever de novo as mesmas coisas, Paulo está se referindo a algo que ele mesmo já afirmou nessa carta. E aí a gente vai ter que relembrar do contexto dessa carta de Filipenses, do que ele já falou. Como, por exemplo, quando ele diz lá no verso 27 do capítulo 1, acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu indo até vocês, para vê-los ou estando ausente, ouça a respeito de vocês, estão firmes no só Espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que nada se sente intimidados pelos adversários. Paulo está citando uns adversários aqui. No capítulo 2, Paulo vai falar de não fazer nada por rivalidade, mas eles estarem unidos. Ele vai falar acerca desta unidade, que para que eles possam militar junto contra esses adversários. E quando chega aqui, Paulo ele está agora relembrando essas coisas, porque ele vai agora de forma específica também tratar e descrever quem são essas pessoas, quem são esses adversários, no qual eles precisam estar atentos, que eles precisam permanecer firmes diante deles. Então Paulo está trazendo de novo e repetindo essas coisas. E nós temos um sério, digamos assim, um sério problema quando nós olhamos para esse conceito de Paulo, porque nós gostamos sempre da novidade, nós gostamos sempre do que é novo. E quando nós pensamos nessa ideia de que, de novo esse conceito, de novo essa verdade, de novo essa mensagem, eu já não aguento mais ouvir isso. Paulo está dizendo, olha, escrever para vocês as mesmas coisas, isso para mim não é problema, não é constrangimento. Eu não tenho problema em repetir essa verdade, né? E para vocês isso é segurança. Vocês não devem ficar eles não deviam ficar sentido porque Paulo está repetindo essa mensagem do Evangelho e reafirmando e falando e aplicando essa mensagem para eles. Porque eles têm que viver de acordo com essa mensagem. E eles precisam sempre vir à tona e trazer à tona essa mensagem, para que eles não esqueçam. E por isso, como o Tiago bem explicou, o credo também serve nesse sentido. Por quê? Porque a gente tem uma síntese do Evangelho ali, do que a Bíblia nos ensina acerca da nossa fé, e a gente pode, de maneira sucinta, ler e nos lembrar dessas verdades, e vir à tona essas verdades, e ouvir essas verdades. E nós não precisamos ficar restritos a isso, ou querer sempre novidades, ou querer sempre olhar e ver novidades, ou fazer algo que reinventar a roda no aspecto do Evangelho. Eu gosto sempre de pensar uma frase, não lembro quem disse, mas que faz muito sentido, que a novidade de hoje é a heresia de ontem. Então, não há nada de novo debaixo do sol. Toda novidade com aspecto do Evangelho pode ter certeza que é apenas uma heresia antiga com a roupa nova, maquiada e apresentada de forma diferente. Então, nós precisamos sempre estar atentos a essas verdades e mesmo que elas sejam repetidas várias vezes, nós precisamos ouvi-la e receber essas verdades, porque isso nos dá segurança. Isso nos dá segurança. Segurança de quê? Sobretudo contra o falso ensino e os falsos mestres. A melhor maneira de nós conhecermos o ensino falso é sabermos de forma plena o que o ensino verdadeiro diz. Se nós fôssemos estudar todas as heresias, todos os erros teológicos, todos os equívocos acerca de Cristo, do Evangelho, eu acho que nós precisaríamos
de pelo menos uns 300 anos de idade para conhecer todos. Mas, se nós conhecemos a verdade, se nós conhecemos o que o Evangelho diz, tudo que é diferente desse Evangelho, a gente sabe que é um erro. Então é mais fácil conhecer o que é falso, sabendo exatamente o que é verdadeiro. E assim, por exemplo, trabalha o Banco Central dos Estados Unidos. Como que eles treinam as pessoas? Eles ensinam elas todos os detalhes de uma cédula verdadeira. E eles precisam apenas conhecer a cédula verdadeira. Tudo que é diferente daquela verdadeira, eles sabem que é falsa. E as pessoas podem reinventar várias cédulas de dólar, de $1 falso, mas eles vão saber qual é. Por quê? Porque eles conhecem a verdadeira. Não precisa estudar cada detalhe da falsa, mas eles conhecem plenamente a verdadeira. E nós não precisamos perder nosso tempo estudando heresias. Nós precisamos investir nosso tempo estudando o Evangelho. E ele nos dará segurança quando nós estivermos diante de ensinos falsos e também de falsos mestres. E aí Paulo, ele segue dizendo o seguinte, versículo 2, cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Aqui nós temos um ponto bem importante, bem interessante para a gente refletir, certo? O que Paulo está nos chamando a atenção para refletirmos, para nós olharmos, e uma coisa que eu quero destacar, antes do que Paulo vai trazer, da verdade que Paulo vai trazer para nós, é o tom de Paulo. Nós vimos até aqui, e eu fiz questão de frisar para vocês, que o tom que Paulo está escrevendo essa carta é um tom que é bem amigável. Como um pai está falando para um filho, com a relação de profundo afeto entre amigos. Como você senta com um amigo e você conversa com ele, e até quando você dá aquele puxão de orelha ali no seu amigo, é com amor. Mas aqui, perceba que Paulo muda o tom. Somente nessa parte da carta, Paulo muda o tom. Ele não está mais de forma amigável, mas agora ele está de forma mais incisiva, mais enérgica. Olha o que diz, cuidado com os cães, com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Olha os adjetivos que o apóstolo Paulo está usando para descrever esses homens. Cães, maus obreiros, falsa circuncisão. Isso aqui é importante. Sabe por quê? Porque em algum aspecto politicamente correto, ele nos fez olhar para os falsos mestres e chamar os falsos mestres de homens de Deus. Quando a gente diz, não, ele fala de Jesus, por mim tá ok. Mas não é só falar de Jesus, é o que ele fala de Jesus. É como ele fala de Jesus. E não só isso, mas no capítulo 1 a gente vê, e no capítulo 2 a gente vê também por que ele fala de Jesus. Mas na frente nós vamos ver que esses falsos mestres, eles só estão preocupados com o próprio estômago. O Deus deles é o estômago, eles estão preocupados com eles mesmos. Em usar Cristo para, digamos, o seu próprio benefício. Então eles podem falar de Cristo, eles vão falar de Cristo, mas eles vão usar isso de maneira errônea. E Paulo está dizendo, cuidado com os cães. João, quando vai falar dos falsos mestres, João chama os falsos mestres de anticristos. Eles são anticristos, João vai dizer. Isso é curioso, porque aqueles em que Paulo chama de cães, João chama de anticristos, nós vamos chamar de homens de Deus? Nós vamos ser brandos? Uma coisa, irmãos, é como nós lidamos com quem não conhece a Cristo. Uma coisa é como nós lidamos quando nós estamos evangelizando alguém. Existem pessoas que não conhecem a Cristo e elas podem falar absurdos acerca da fé, mas elas não conhecem a Cristo. E aí a gente, com todo amor, paciência, humildade, a gente senta, a gente ensina, a gente investe o tempo que for necessário naquela vida.
Mas diferente disso, é um falso mestre. É aquele que está usando a fé, está usando Cristo e usando a igreja para perverter a fé das pessoas, para deturpar o evangelho, para matar a igreja. Esses, a gente não pode tratar com esse mesmo amor, com essa mesma brandura. Porque não é assim que os apóstolos tratam. Não foi assim que Jesus tratou. E por isso Paulo muda o tom. Por isso Paulo chama de cães, falsos obreiros e falsa circuncisão. Quando Paulo está tratando desses 3 termos, não quer dizer que Paulo está falando de 3 grupos diferentes, não. Paulo está falando das mesmas pessoas. São as mesmas pessoas, são os que os estudiosos chamam de judaizantes, ou seja, eram aquelas pessoas que estavam ali na igreja, mas eles queriam impor para os cristãos que não eram judeus, os cristãos gentios, aqueles que não eram judeus, que antes de vir para o cristianismo, que eles entrassem no judaísmo, que eles fizessem a circuncisão, que eles passassem pelos ritos judaicos, para só depois eles se tornarem cristãos. E Paulo está dizendo que não é assim que funciona. E o que Paulo quer dizer com esses 3 adjetivos fortes que ele usa aqui? Os cães, diferente de hoje que nós temos os cachorros como os animais fofos, né, como amigo do homem, né, e que é um animal dócil, né, que as pessoas até sentem como parte da família. No mundo oriental, naquele tempo, os cães eles eram animais imundos. No Antigo Oriente, o cão ele não era o companheiro fiel do ser humano, mas ele era um animal selvagem que ficava vagueando ali digamos assim, pelas florestas, pelos matos, caçando presas e latindo ali no meio do mato. E é assim que Paulo vê os adversários do Evangelho. É como se ele estivesse ali metendo o nariz, latindo suas heresias em toda a região, como cães que estavam ali tentando devorar as suas presas. E curioso que cães, esse termo cães, também era usado pelos judeus para tratar os gentios. Os judeus chamavam os gentios de cães. Olha, eles são como cães, são como animais imundos. E Paulo aqui ele faz uma inversão. Ele está dizendo, olha, cães não são os gentios que creram. Cães são esses que estão tentando perverter a fé dessas pessoas. Que estão tentando, de certa forma, abocanhar essas pessoas. E Paulo vai chamar esses homens de cães. Eles eram agitadores que infectavam as vítimas com as suas ideias perigosas. Né? Ele também chama esses homens de maus obreiros, né? Eles são obreiros da iniquidade, são obreiros fraudulentos. Eles eram emissários gnósticos, né, cristãos judeus, armados com o objetivo de arrebatar ali os convertidos através do ministério de Paulo. Ou seja, onde Paulo ia plantar a igreja, esses judaizantes eles iam atrás para tentar perverter ali a fé das pessoas. Isso é curioso, que passam-se os tempos, mas digamos assim, a abordagem prática é a mesma. Eu nunca vi um liberal plantar igreja. Eu nunca vi um teólogo liberal ou um pastor liberal chegar, vou plantar uma igreja, vou atrás de almas que estão perdidas, de pessoas que precisam ouvir da fé em Cristo Jesus. Eu nunca vi um liberal missionário. Eu nunca vi, sabe por quê? Porque o que um liberal, o que um mau obreiro, como Paulo chama, o que esse cara quer fazer é pegar ali onde missionários como Paulo já arrebanharam, já trouxeram pessoas à fé, e eles entram ali naquela igreja e matam aquela igreja. E hoje o que nós mais temos são igrejas que estão fechando, igrejas que estão mortas. Por quê? Porque o liberalismo matou essas igrejas. Na Europa, igrejas históricas, igrejas enormes, hoje estão apenas lá digamos assim, estão apenas as estruturas sendo vendidas para teatros e outros propósitos.
Por quê? Porque o liberalismo entrou lá e matou a igreja. Não existe igreja sem Cristo, sem cruz. E quando o liberalismo entra e tenta tirar a centralidade de Cristo e da cruz, a igreja morre. E é isso que o liberal faz. Ele entra na igreja para matar, para dissecar a igreja, até que fica ali só os ossos, para usar uma linguagem figurada. E aí quando a igreja está morta, ele sai, vai para outra igreja, matar outra igreja, e assim ele vai fazendo. Esse é o modus operandi do mau obreiro, ou desses, digamos assim, aqui que Paulo está se referindo. Ele ia, plantava a igreja, as pessoas, esses iam lá tentar perverter a fé deles. E ele usa uma terceira palavra, que é um terceiro adjetivo, cuidado com a falsa circuncisão. Essa palavra aqui é uma palavra bem interessante. Ele não utiliza o termo circuncisão, não é o termo grego para... Ele usa um outro termo que significa literalmente mutilação, certo? Significa literalmente mutilar. O que eu estou dizendo para eles é o seguinte: olha, o que eles queriam que os cristãos fizessem o rito físico da circuncisão, o que Paulo está, e eles se orgulhavam disso. Paulo está dizendo o seguinte: olha, vocês não foram circuncidados, vocês estão apenas se mutilando, vocês estão apenas cortando parte do corpo de vocês e de forma em vão, desnecessária. Vocês estão apenas se mutilando. E por que Paulo fala isso? Por que Paulo está tratando a circuncisão dessa forma? A circuncisão não foi um símbolo da antiga aliança que Deus fez com Abraão? É curioso nós olharmos para a Bíblia e perceber que já no Antigo Testamento, a circuncisão ela era encarada de uma forma também espiritual, como Paulo está tratando aqui. Por isso que Paulo, Deuteronômio 10:16, diz que ali está falando da circuncisão do coração. Jeremias 6:10 fala da circuncisão dos ouvidos, e Êxodo 6:20 fala da circuncisão dos lábios. Então o apóstolo Paulo diz que só a circuncisão do coração torna alguém espiritualmente judeu. Ele fala isso em Romanos 2:28 e 29. Somente aqueles que creem são filhos espirituais de Abraão, e ele fala isso em Gálatas 3:29. E é curioso, né, que Paulo ele usa 3 vezes de forma enfática aqui o cuidado, 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 né? 3 vezes para falar dos falsos mestres, para alertar o perigo dos falsos mestres, mas ele também usa 3 vezes, aqui, ele usa uma tríplice descrição também do povo de Deus. Olha o que ele diz no verso 3: porque nós é que somos a circuncisão, nós é que adoramos a Deus no Espírito, e nós nos gloriamos em Cristo em vez de confiarmos na carne. Os falsos mestres, eles queriam um cristianismo, né? Eles queriam um cristianismo eles queriam e pensavam o cristianismo como uma espécie de seita judaica. Eles ensinavam que a salvação dependia da circuncisão, anulando assim o sacrifício de Cristo. E eles pregavam que a graça de Deus ela não era suficiente para a salvação. Ou seja, a salvação não era tão somente pela graça, mas também pela circuncisão. Eles diziam: não, a salvação é pela obra de Cristo, mas você também precisa se circuncidar. E Paulo vai refutar vigorosamente essa heresia. Paulo está dizendo: não é isso. A salvação é só e tão somente pela graça. E salvação pela graça significa que a obra é de Cristo. Cristo fez essa obra por nós. Não nós que fizemos, é Cristo que fez. E não precisamos acrescentar nada a essa obra de Cristo. Não precisamos acrescentar boas obras a isso. Não precisamos acrescentar uma circuncisão. Não precisamos acrescentar mais nada. E aí por isso que Paulo vai dizer: nós é que somos a verdadeira circuncisão. Nós quem? Nós que adoramos a Deus no Espírito, que nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Olha só. A verdadeira circuncisão que Paulo está dizendo, somos nós, o povo de Deus.
O povo de Deus que adora a Deus no Espírito, como a gente falou no começo do culto. O povo de Deus que se gloria em Cristo. A nossa glória não deve estar nos nossos méritos, não deve estar nas nossas obras, mas deve estar somente em Cristo. O próprio Paulo vai dizer, se alguém tiver que se gloriar, que se gloriem na cruz do nosso Senhor, que se gloriem em Cristo. E ele diz, e que confia em Cristo e não na carne. Essa palavra carne aqui, ela representa a religião produzida pessoalmente nas profundezas do coração e do estado de espírito. Ou seja, é uma pessoa que confia nos seus próprios méritos. É uma pessoa que vai confiar nas suas próprias qualificações. O que Paulo está dizendo, confiar na carne, é confiar em si mesmo. Confiar nos seus méritos, nas suas obras. É como se alguém perguntasse, por que você vai ao céu? Aí a pessoa vai responder, porque eu sou uma pessoa boa, porque eu tenho uma linhagem dentro do Evangelho, eu tenho uma linhagem dentro da fé cristã, eu sou uma pessoa qualificada, conheço a verdade, passei pelos melhores discipulados, então por isso eu mereço o céu. Só que Paulo está dizendo, não, confiar na carne, isso é inútil. Ele disse que nós precisamos nos gloriar e confiar em Cristo. E aí Paulo, em seguida no verso 4, ele vai usar um argumento bem interessante, que ele vai falar acerca do seu testemunho. É como ele está dizendo o seguinte, olha, os falsos mestres querem se gloriar na carne, eles dizem que têm qualificações, então ele diz, se alguém poderia confiar na carne, olha o que Paulo diz, muito mais eu. Por que Paulo está dizendo isso? Se alguém quer se gloriar nas qualificações, Paulo está dizendo, se os judaizantes querem se orgulhar disso, então eu vou dizer as minhas qualificações. Aí Paulo diz, olha, eu fui circuncidado ao 8º dia, ou seja, Paulo ele não era um judeu prosélito, ele nasceu com judeu e foi circuncidado no 8º dia, como era a tradição dos judeus. Ele sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, ou seja, ele pode mostrar que de fato é judeu, porque ele traça a sua linhagem até chegar em Jacó. E só os judeus conseguiam fazer isso. E a tribo de Benjamim era uma das tribos mais honrosas, uma das tribos mais importantes dentre o povo de Israel. Junto com a tribo de Judá, foi uma das tribos que permaneceu ali fiéis ao reinado davídico. E ele vai dizer que é hebreu de hebreu, ou seja, o que ele está dizendo aqui é que ele é um hebreu que fala hebraico, porque muitos hebreus falavam aramaico ou falavam somente grego, mas Paulo está dizendo, olha, eu sou um hebreu que fala hebreu. Quando eu entro na sinagoga para um culto em hebraico, Paulo disse que falava hebraico. E quanto à lei, ele diz, eu era fariseu. Os fariseus eram um grupo religioso, né, era uma espécie de partido ali dentro do judaísmo, e eles tinham uma preocupação, eles nasceram ali na época intertestamentária, ou seja, entre o Antigo Testamento e o Novo, entre Malaquias e Mateus. Houve ali um período de 400 anos que Deus não falou, e nesse período de 400 anos de silêncio de Deus, surgiu os fariseus. O povo estava se distanciando muito e eles queriam manter esse zelo pela lei. E aí ele está dizendo que ele era desse partido, desses fariseus, ou seja, Paulo aqui está dizendo, falando das suas qualificações, se antes a sua linhagem era uma linhagem de confiança, agora as suas qualificações também. Ele era fariseu, ele diz, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, ele diz, eu era irrepreensível. Paulo vai apontar para as suas qualificações aqui. Mas Paulo tem um mais aqui, bem interessante no verso 7, que Paulo chama a nossa atenção para ele, quando ele diz, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. E esse é o versículo central dessa passagem. Paulo está dizendo, olha, eu olhava para a minha história, olhava para as minhas qualificações e para mim, aquilo era muito bom. Era como se Paulo olhasse no espelho e dissesse o seguinte, olha,
Se tem um cara, esse cara sou eu. E ele se orgulhava disso, porque ele sabia que ele era bom e ele olhava e dizia, eu sou bom. E ele olhava no espelho quase como Narciso no lago, né? Dizendo, esse cara, eu sou bom, esse cara sou eu. E aí, de repente, Paulo diz, mas que para mim era lucro, o que eu considerava como vantagem, eu considero isso tudo como perda por causa de Cristo. Porque Paulo conheceu a Cristo, os seus valores foram mudados. A sua história a sua ótica foi mudada. E ele vai um pouco além quando ele diz no verso 8, na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ou seja, ele está dizendo não apenas a história dele, não apenas as qualificações dele, mas diz, considero tudo como perda por causa da sublimidade. Ou seja, se ele colocasse numa balança, ele diz, o conhecimento de Cristo é mais importante do que todas essas coisas, de toda e qualquer coisa. Aí diz, por causa de Cristo, por causa dele, perdi todas as coisas e a considero como lixo para ganhar Cristo. Paulo tinha ciência de dizer o seguinte, olha, se todas as coisas me forem tiradas, eu não me importo. Paulo está dizendo, se as pessoas o acusavam, e as pessoas o acusavam diariamente, e ele estava preso, sendo acusado injustamente, ele não está preocupado com isso, porque ele sabe que o mais importante era o fato de ele ter conhecido a Cristo, dele viver para esse Cristo, e da sua vida ser centrada nesse Cristo. E aí, quando nós vemos o que Paulo está falando aqui, nós percebemos alguns aspectos importantes do Evangelho que eu queria destacar para vocês, que Paulo trata aqui. Ele diz o seguinte, verso 9, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela diante da fé, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Olha que interessante. Todas as nossas justiças, elas são como trapo de imundícia diante dos olhos de Deus. Diz Isaías 64, 6. O que Isaías está dizendo é que até as nossas boas obras são como o trapo do imundo. Deus é justo e não pode contemplar o mal. Ele não vai inocentar o culpado. A alma que pecar, essa morrerá. E a Bíblia diz o quê? Que todos pecaram. Não há um justo, não há um sequer. Mas Deus enviou seu Filho como nosso substituto e fiador. Ele foi à cruz em nosso lugar. O cálice da ira de Deus que deveria estar sobre nós, Deus derrama ali na cruz sobre o seu Filho, quando estava pregado ali no madeiro. Ele foi ferido, ele foi traspassado pelas nossas iniquidades. Antes de render o seu espírito, Jesus deu um brado. Ele diz, está consumado. Isso significa, está pago. A dívida que nós tínhamos com Deus, que nós não poderíamos pagar, Jesus diz ali na cruz, está pago. Ele pagou a nossa dívida. A justiça perfeita de Cristo, agora ela foi imputada a nós, ou seja, ela foi depositada na nossa conta. É como se nós tivéssemos uma dívida no banco, que a gente não conseguisse pagar, e de repente, quando a gente vai olhar o nosso extrato, não apenas a dívida foi paga, como tem um saldo enorme ali. Alguém pagou. A gente recebeu de graça tanto o benefício da dívida como o saldo, mas alguém pagou, e esse custo foi de Cristo, e a justiça de Cristo foi imputada a nós. Por isso que nós fomos justificados. Por isso que aqui Paulo está dizendo que mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé.
Paulo está dizendo, Deus justifica todo aquele que está em Cristo, sem justiça própria, que procede da lei. Nós somos justificados pelos méritos de Cristo, não pelos nossos méritos, não pelas nossas obras, mas pelas obras de Cristo. Uma das coisas que eu mais escuto de pessoas que ainda relutam para seguir a Cristo é que elas dizem, mas eu não estou apta para caminhar com Deus. Eu digo, ninguém está. Isso é justificação. Ninguém está apto para caminhar com Deus. Ninguém está apto para que Deus, ninguém está no ponto de que Deus olha e diz, esse aqui, esse é bom, esse eu vou levar para mim. Esse vai ficar no lado direito aqui. Vai ser o meu braço direito. Não. Quem está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, quem foi que a gente leu hoje? Quem é? Cristo. Esse está sentado à destra de Deus. Por quê? Porque Ele sim é bom. Porque Ele é justo. E a obra dEle que nos justifica. A única boa obra que nos dá a salvação é a obra de Cristo. É a boa obra que nos leva ao céu. Mas Paulo conclui dizendo, o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Olha o que Paulo está dizendo, que interessante. Essa esperança aqui que emana do Evangelho. O Evangelho ele não é um punhado de verdades e dogmas. O Evangelho ele é uma pessoa. O Evangelho é Cristo. Ser cristão não é apenas ter em mente as doutrinas do cristianismo, mas é ter um relacionamento íntimo com Cristo. E Paulo está dizendo isso, o que eu quero é conhecer Cristo, e esse conhecer significa se relacionar com Ele. O que eu quero é me relacionar com Cristo. O que Ele quer é conhecer o poder da ressurreição, aquele mesmo poder que atuou em Cristo e que atuará também na igreja, como Paulo diz a Efésios. Mas não apenas isso, ele diz também, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte. Ou seja, aquele mesmo Paulo que disse que o seu corpo está sendo entregue como oferta de libação. Ele está dizendo, eu quero tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte. O cristianismo, ele passa também por muitas lutas, por muitos sofrimentos. E nesses sofrimentos também, como Paulo disse, isso nos faz também nos tornar participantes dos sofrimentos e da morte de Cristo. E olha o propósito disso que ele diz, para que de algum modo possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Essa é a nossa esperança, de que a morte não tem a palavra final. A própria Escritura vai dizer, o próprio Cristo falou, eu sou a ressurreição à vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa é a nossa maior esperança. Esperança essa de que o nosso Senhor Jesus, aquele que morreu, mas também ressuscitou dos mortos, é aquele que voltará e também, quando Ele voltar, Ele também levará com Ele aqueles que ainda vivem, que estão aqui, mas também ressuscitará aqueles que já dormiram. Então, essa é a nossa esperança e essa é a nossa expectativa. Isso também nos faz lembrar, né, da importância de olharmos para esse sacrifício que nos dá essa esperança, que é o banquete espiritual, que é a ceia do Senhor, da qual nós vamos participar dela agora.